Olá, estamos de volta aqui e hoje eu vou responder a dúvida de Wênis Jesus. Diz assim, ele pergunta: saí de um relacionamento com uma narcisista filha única. Percebi que os pais sempre acolhem a versão distorcida dela das situações. Ela faz tratamento para ansiedade, é muito disfuncional, tem vários contatos. Devo alertar os pais sobre o TPN? TPN significa transtorno de personalidade narcisista. Então, o Wayne está vivendo essa situação e para responder a pergunta dele, eu vou contar um pouco do caso do Diego, que foi uma vítima que eu conheci e que ele esteve envolvido numa relação com uma narcisista patológica. O Diego começou essa relação muito encantado, muito envolvido pelas diversas manobras, né? O narcisista no começo da relação, para quem não sabe, ele utiliza uma série de táticas que a gente chama de love bombing, que quer dizer bombardeio de amor, que são na verdade formas que ele tem de espelhar a vítima, espelhar gostos, valores, crenças, preferências. Ele é como um camaleão, ele se torna exatamente aquilo que a vítima quer, precisa, e ele imita muito a vítima. Então é como se ele estivesse devolvendo para a vítima a própria imagem dela e querendo que dessa forma ela veja ele como aquela coisa de alma gêmea, né? Então os narcisistas têm esse tipo de tática. Inclusive, um dos autores, chamado H. G. Tudor, ele escreve um livro chamado Manipulação, que está em espanhol esse livro, ele escreve em 2015. E ali ele fala, inclusive, de 25 táticas de love bombing que os narcisistas utilizam. Não é só isso, né? Tem muito mais coisa que o narcisista faz. É muita coisa mesmo. É um mundo muito amplo, muito diverso. Mas ali ele fala dessas 25. E com essas táticas, né, que o narcisista utiliza, inclusive eu falo disso também nos meus dois e-books que eu escrevi, tanto Sedução Narcisista Volume 1 quanto Sedução Narcisista Volume 2. Eu posso depois deixar o link para quem quiser adquirir o e-book. Mas, voltando à questão do Diego, então ele foi se envolvendo e ele começou a perceber que a narcisista que ele convivia, ela tinha certos comportamentos egoístas, estava sempre priorizando o que era importante para ela, o que ela queria ou as necessidades dela, e o Diego se viu ficando anulado nessa relação, cada vez mais pisando em ovos, inseguro sobre o que falar, sobre o que fazer. E quando os pais presenciavam, né, esses desentendimentos que eles tinham e que o Diego tentava mostrar o lado dele, né, os pais sempre tinham aquela atitude do tipo, olha, ela tem uma doença, ela está tratando de depressão, ela tem as fragilidades dela, então sempre compreendiam e até, de certa forma, até encobriam muitos dos atos daquela filha, atos errados. Então ela criava muitas distorções. E os pais não percebiam ou não queriam perceber isso, né? Mas o Diego começou a perceber que tinha mais alguma coisa ali, que aquilo ali não era só depressão. Então ele foi se anulando cada vez mais e sofreu muito com essa situação. E em algum momento, o Diego percebeu que não adiantava tentar mostrar para os pais aquilo que eles não queriam ver e não iam conseguir ver, né? Então a orientação sempre que eu passo é que não procure alertar quem não quer ver, porque veja, os pais já convivem com aquela filha única narcisista desde sempre. Então, se eles não quiseram enxergar até o momento, não enxergaram por eles mesmos, não será você que vai conseguir fazer esse tipo de alerta para os pais. Então, eu não recomendo que faça. A nossa recomendação nesse caso é o contato zero. E quando eu pude falar isso no caso específico do Diego, ele começou a ter
uma coisa que a gente chama, é um palavrão isso aqui, tá, gente? É um fenômeno psicológico chamado maladaptive daydreaming, que quer dizer é como se fosse um devaneio. Devaneio é aquele pensamento que passa assim, tipo, passa uma cena na nossa cabeça, às vezes do nada. A gente nem sabe por que pensou naquilo. E geralmente é muito rápido e a gente muitas vezes nem percebe que teve esses devaneios. Isso é normal, ocorre, mas no caso das vítimas de relacionamento abusivo, elas vão ter um aumento muito grande nesses devaneios. E esses devaneios das vítimas, que a gente chama de maladaptive daydreaming, eles são mais longos, eles têm muitas situações, muitas narrativas, muitas coisas que surgem. Então a vítima fica tendo esses devaneios, que é tipo, passa tipo um filmezinho na cabeça, tipo um flash. É muito rápido. No caso das vítimas, isso se torna muito excessivo. E isso acontece porque é uma resposta da nossa psique, da nossa mente, é um mecanismo de defesa. A nossa mente tem as suas formas de buscar se defender de situações onde você tem um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande, e é parecido ao que acontece também no entorpecimento emocional, que é um outro fenômeno psicológico que acomete muitas vítimas. No entorpecimento emocional, é como se a pessoa ficasse emocionalmente anestesiada. Ela não consegue mais sentir tantas emoções. E a consequência disso é que ela fica como se ela tivesse dopada, meio que dopada, digamos assim, em certo sentido, claro. Ela perde vontade de fazer coisas que ela gostava, ela não demonstra estar afetada, às vezes ela não parece nem triste, não parece, nada parece afetar mais aquela pessoa. O entorpecimento emocional, ele é um estado passageiro, ele não é fixo, ele tem uma duração e ele surge como consequência de uma resposta do nosso sistema nervoso. Porque quando você experimenta uma ansiedade muito grande, a neuroquímica e a neurofisiologia cerebral, ela se altera. Então você vai ter picos de noradrenalina, por exemplo, você vai ter uma série de alteração dos teus neurotransmissores, de certos hormônios. Então isso vai fazer com que o teu sistema nervoso, ele, em certas situações, ele fique à beira de um colapso até. Que a intensidade emocional ela pode fazer um sujeito colapsar. A própria paixão pode fazer isso. Só que isso normalmente não ocorre porque ela não dura tempo suficiente para fazer isso. Senão a pessoa entraria em colapso, até com uma paixão. Porque as nossas emoções, elas mexem com a nossa fisiologia, elas alteram a química cerebral nossa também. Então, a nossa mente, como mecanismo de defesa, no caso do entorpecimento emocional, ela faz com que você trave, você é como se entrasse nesse estado de congelamento emocional, de anestesia emocional, que é para proteger. São as formas que a nossa mente tem de nos proteger. É um mecanismo de defesa que a gente chama em psicologia. Então, esses são alguns dos problemas que acometem a vítima nessas relações. O Diego passou por isso, hoje ele está bem, está recuperado, restaurou realmente as suas feridas emocionais, mas passou por períodos bem difíceis, porque ele era muito invalidado nessas situações, sofreu muito com essa questão do maladaptive daydreaming, isso prejudicou ele até profissionalmente, de forma bastante lamentável, né? Mas as relações abusivas são uma realidade e, para isso, você que passa, que desconfia ter passado ou estar passando por um relacionamento abusivo, saiba que você não está sozinho, não está sozinha. A psicoterapia é uma ferramenta importante e que pode te ajudar. Entre em contato comigo e você terá mais informações. Eu vou te ajudar. Eu me chamo Sérgio e quero te ajudar, quero te dar as mãos para que a gente junto possa estar vencendo o narcisismo.